Fala pessoal, Michael na área, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. E antes de começar, mano, se inscreve no canal, se inscreve aí, ativa o sininho e só vem. E bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar por que os anjos são mais poderosos que os deuses. Sim, exatamente isso. Desde o início de Dragon Ball Super todo mundo ficou se perguntando isso, o porquê de um deus ser mais fraco do que um anjo. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês. Então caso você queira saber, mano, assista até o final porque está muito interessante esse vídeo. E ainda digo mais, nesse vídeo terá participação especial do canal Resistência Digital, que é um canal de Dragon Ball Super aqui do YouTube. Então mano, assista até o final para você ver a parte dele que tá muito interessante mesmo. E é basicamente isso. Dito isso então, mano, deixa o like aí, meta de 7.000 likes para esse vídeo. Exatamente, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, mano, eleve seu ki e só vem. E bom pessoal, os anjos é uma raça bem poderosa que teve sua primeira aparição em Dragon Ball Super. E se a gente analisar bem o contexto de Dragon Ball, ele sempre apresentou várias raças ao decorrer da história, como os Terráqueos, Saiyajins, Namekusei, deuses e até mesmo anjos. O primeiro anjo que apareceu em Dragon Ball Super foi o Whis, que é o mestre de Bills, o deus da destruição do universo 7. E tipo assim, no início ninguém sabia quem era ele, até o momento qual Bills menciona que ele é o mestre dele. Sendo assim, o Whis é muito mais forte que ele. Aí então que surgiu uma grande dúvida entre os fãs de Dragon Ball: como um anjo consegue ser mais forte que um deus? Bom pessoal, isso é uma coisa um tanto normal, digamos assim, pois um anjo sempre foi tratado como um ser acima de todos. Isso podemos ver em diversas mitologias, animes, séries e gibis. Um exemplo para isso é a série Sobrenatural ou Supernatural. Nessa série os anjos são os seres mais poderosos da história e tipo assim, tem uma cena na qual o anjo Lúcifer elimina todos os deuses sozinho. Isso mesmo, ele derrota todos os deuses de todas as mitologias. E bom pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar agora a parte do meu mano Resistência Digital. Então mano, assista aí que tá muito interessante. E é isso aí, roda aí. Não sei se todos vocês costumam acompanhar outras mídias do mundo nerd, mas não é só em Dragon Ball onde os anjos são mais poderosos que os deuses. A DC Comics também é um universo onde reúnem diversos tipos de personagens, histórias, mitologias e contos. Tudo mesmo, tudo que você possa imaginar. Lá também existem os chamados panteões dos deuses. E existem todos os deuses que vocês possam imaginar. Por exemplo, o panteão dos deuses gregos, chamados também de campeões olímpicos, reúnem os seres como Zeus, Hércules, Poseidon, Hades, Ares, Hefesto, Hermes, Hera, Afrodites e por aí vai. No panteão nórdico tem Odin, Thor, Loki, Surtur, as Valquírias. Existem até o panteão romano com as seguintes divindades: Júpiter, Marte, Ceres, Vulcano, Diana, Netuno, dentre outros. Tem o panteão hebreu também com Caim, Abel, Eva, Rei Salomão, Sansão e por fim o panteão egípcio, que é o que mais tem similaridade com os deuses da destruição de Dragon Ball Super. E os deuses são Amon, Aton, Shu, Horus, Thoth, Bastet, Isis, Anubis, dentre outros. A primeira coisa que você vai argumentar é: o que a DC tem a ver com Dragon Ball? Te respondo, nesse ponto tem tudo a ver, para esse assunto tem absolutamente tudo a ver, na visão de adaptação dos deuses para qualquer mídia, seja ela um anime ou uma animação ocidental. Apesar das divindades de Dragon Ball não terem a sua origem revelada, alguns deles têm alguma similaridade com certos deuses do Egito, por exemplo, que foram adaptadas a certas animações ou mídias externas. Hermes, do Universo 2, por exemplo, parece realmente ser uma forte alusão a Isis da mitologia egípcia, e o Bills ao deus Anubis. E o Sidra do Universo 9 aparenta bastante com qualquer figura nórdica. E só para vocês saberem, esses deuses citados aqui no vídeo são de fato muito poderosos, mas nenhum deles são tratados como forças mais poderosas do universo, como as entidades cósmicas, por exemplo. Eles no máximo são comparados ao Bills, com poderes de destruir mundos ou dimensões. Acima deles tem outros tipos de seres, como Oblivion, Eternidade, Infinito, Anti-Monitor, os Perpétuos, etc. Isso eu já tô falando da DC Comics. E para vocês terem uma ideia, Oblivion, Eternidade, Infinito, etc. são considerados forças essenciais para as bases do universo, ou melhor, do multiverso
multiverso, mas ainda assim existem seres acima deles, e não são deuses ou qualquer outra divindade. Esses seres são chamados anjos, Amendiel, Zauriel, Azazel, Asmodel, e acima desses anjos ainda existem os dois mais poderosos, que são conhecidos como Michael Demiurgos ou Arcanjo Miguel e Lucifer Morningstar, abaixo da presença que é como se fosse o deus, ou seja, o Zeno da DC. Lucifer e Michael são os mais poderosos de todo o multiverso da DC, e sim, eles estão em níveis infinitamente acima de todos os deuses de todos os panteões existentes. Na verdade, esses anjos são tão overpower que nem mesmo todos os seres em conjuntos de todos os universos sequer representariam a menor ameaça para eles. Por que estou usando a DC como exemplo? Eu poderia usar outras mídias também para isso. Tem muitos outros exemplos, muitos outros produtores, livros, gibis e por aí vai. Porém, a DC e a Marvel são os tipos de animação que mais se aproximam com a mecânica de Dragon Ball pela ação. E agora mais ainda, pois o Akira elevou o nível dos personagens a super. Sendo assim, qualquer um que tinha dúvidas se o Superman é mais forte que o Goku, parece não haver mais dúvidas. Goku no nível Blue fica muito acima de qualquer outra versão de poder, e pelo que podemos ver, ele supera muitos super-heróis de vários outros desenhos. Atualmente, até mesmo o Superman, na minha opinião. Vocês podem até achar que anime é muito distante de outros tipos de animações, mas não é bem assim. Todos eles usam basicamente a mesma base conceitual. E que base conceitual é essa? Existem seres divinos que deram vida a seres humanos e outras vidas em todos os lugares. É a chamada hierarquia dos seres mais poderosos que vai descendo até os seres mais frágeis e por aí vai. Os raciocínios e as formas de vida também são basicamente iguais, tanto em animações ocidentais como nas orientais. Existem todos os tipos de seres em todos os cantos do universo, e acima de seres como os seres humanos tem deuses, acima dos deuses tem outras entidades mais fortes, e acima dessas entidades, logicamente, sempre vem os anjos, e depois dos anjos, só o deus monoteísta, que é o deus que está acima de todos. Nem todas as animações e histórias usam essa mecânica, porém as mais famosas têm essa como base. Agora eu vou dar outro exemplo aqui da grande similaridade que Dragon Ball tem com animações com Marvel e DC, por exemplo. E fora a mecânica também que é usada de misturar seres humanos com alienígenas e tal, o Piccolo no meio dos Guerreiros Z é tipo Caçador de Marte no meio da Liga da Justiça. Sempre tem que ter aquela maioria humana, mas tem que ter aquele cara meio verde no meio e tal. Goku é o alienígena Saiyajin, que é o mais forte de todos, assim como o Superman é o super-herói mais poderoso da Liga da Justiça. E o que ele é? Não é humano, é um alienígena, ou seja, a mecânica é bastante parecida. Seres que vieram de outros planetas e se tornaram meio que heróis na Terra. Aí você vai se perguntar agora ou vai me acusar, ué, o Akira tá dizendo que o Akira copiou a DC? Jamais, rapaz, não é isso. Dragon Ball é uma das franquias mais originais e bem trabalhadas de todos os tempos. O criador e o desenhista que eu mais respeito atualmente é o Akira Toriyama. Ele não precisa copiar ninguém. Só estou dizendo que as bases conceituais da maioria dessas obras de animes, no fim das contas, são quase que a mesma coisa. Não são exatamente iguais, mas tem bastante similaridades. Só estou explanando que, de fato, algumas ideias batem muito com de outras mídias. Porém, o que vai diferenciar Dragon Ball da maioria dos outros desenhos é o estilo de combate contra os inimigos, que é mais voltado para artes marciais e lutas super velozes, a personalidade dos personagens, a vida social, as animações no geral. Tudo isso vai fazer com que ele se diferencie de outros desenhos. Porém, a visão, no fim das contas, não é tão distante assim. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Se você não estiver conseguindo, volte esse vídeo mais uma vez e curta esse raciocínio com calma, porque vai valer a pena. E você vai entender de uma vez por toda por que os anjos são mais fortes do que os deuses nesses desenhos. Outras coisas que são iguais também entre as ideias orientais e ocidentais. Todos se unem constantemente para combater um inimigo muito forte. Toda hora aparece um ser muito poderoso de algum canto do universo. Múltiplos universos, deuses responsáveis por alguma função em determinada dimensão. Enfim, acho que isso não é tão difícil de entender. Mas a verdade é que muita gente acha loucura em muitos desenhos ver os anjos sendo mais poderosos do que esses deuses seculares. E por que isso? Bem, eu não sei ao certo porque muitas pessoas não conseguem raciocinar isso. E também não sei porque os produtores não explicam isso também. Porém, é fato que eles usam influências externas para justificar a razão de colocarem anjos como seres mais poderosos do que esses chamados deuses seculares. Mas eu vou tentar te dar uma explicação mais racional aqui, externa dos animes e outros desenhos. Desde tempos muito antigos da nossa história, os anjos são originalmente seres celestiais e puros, aqueles
seres que vivem ao lado de um deus monoteísta, o único deus acima de todos o tempo inteiro. E mesmo aqui fora, muitos têm uma visão fixa para esse assunto, a de que existe um deus acima de todos os outros que são chamados de deuses, e que possuem um exército de anjos ao seu comando, e que esses anjos podem cumprir tudo o que lhes for designado. Essa foi a visão usada pela DC Comics, é por isso que lá tem 2 anjos e fora outros exércitos de anjos, os chamados seres celestiais mais poderosos, que estão a serviço da presença. A presença é um único ser acima de todos, com os anjos mais poderosos ao seu comando. Esses anjos são tão poderosos que somente outros anjos podem confrontá-lo. Outra coisa que é igual no Dragon Ball também. Os anjos de Dragon Ball são tão poderosos que somente outros anjos podem confrontá-los ou se igualarem a eles. Sendo assim, em Dragon Ball Super, parece que a visão é exatamente igual. Tai Shinkan pode ser como um Michael Demiurgos, acima de todos, abaixo de Deus, por exemplo. Ou seja, abaixo do Zeno, como se fosse a presença da DC. Enquanto que os demais anjos são tão poderosos que nenhum outro ser, nem mesmo todos os deuses juntos, sejam capazes de rivalizar ou sequer ameaçar qualquer um deles. É claro que essa explicação é algo bastante resumido, somente para que vocês entendam essa loucura, que muitos acham que é loucura, dos anjos serem mais fortes que os deuses. Na verdade, todos esses que são chamados de deuses estão mais para seres que possuem poder muito além da compreensão de seres inferiores, porém, diante dos anjos, nem sequer divindades eles são considerados ao pé da letra. Sendo assim, diante dos olhos dos humanos, seres muito poderosos ou aparentemente miraculosos sempre foram chamados de deuses, quando na verdade essa aclamação sempre veio somente da parte dos povos antigos, que acabou por perpetuar esse título com o passar dos tempos. Porém, verdadeiramente para os anjos, só existe um único deus. No anime nós vamos ver o Wi chamando o Bills de Deus, mas o anime não trata tanto essa questão de detalhes que levem muito para pontos históricos, de certa forma até um tanto religiosos e polêmicos para muitos. Entenderam, pessoal? Então é isso aí. O título de Deus, entre aspas, não significa exatamente que o ser seja um deus, mas sim para indicar que ele é muito poderoso ou que ele significa muito para uma cultura ou algum povo. Ou seja, muitos seres do passado foram considerados deuses, por exemplo, Aquiles e outros heróis gregos, simplesmente porque foram grandes guerreiros, quando na verdade eram apenas meros mortais, mas de acordo com essas mídias são considerados deuses. E até mesmo para algumas pessoas aqui fora, eles são deuses, mas na verdade não são. Ou seja, os anjos na verdade sempre foram mais poderosos do que qualquer um desses que foram falsamente intitulados como deuses. Assim é exatamente o que acontece no anime. Entenderam? Os anjos sim são genuinamente seres celestiais. Já os ditos deuses, entre aspas, são só seres de mitologias ou folclores, às vezes até mesmo meros mortais com vida prolongada ou que tiveram um grande passado histórico de guerras ou de glórias. Pesquisem sobre isso, inclusive vocês vão ver que esses deuses pagãos podem até ser mortos. Tenho 2 exemplos aqui. Thor e Odin, na história verdadeira, morrem na Ragnarok. Valeu, Otaku! Agora é com você, rapaz! Fui! E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal. Não esqueça de passar no canal do Resistência Digital, primeiro link da descrição. E é basicamente isso. Eu fui e até a próxima, otakus.